Estamos de volta e a reforma da Previdência deve gerar uma economia de mais de R$1 trilhão em 10 anos, segundo levantamentos do governo. Por isso, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, defendeu a aprovação total do projeto enviado ao Congresso durante o detalhamento da proposta do Ministério da Economia. Se a proposta enviada pelo governo for aprovada como está, a economia deve chegar a R$1,23 trilhão em 10 anos. O número é 15% maior que o divulgado inicialmente quando o texto da proposta de emenda à Constituição foi apresentado ao Congresso Nacional em fevereiro. Por isso, o secretário especial da Previdência defende a aprovação integral do texto. Nós estamos propondo um projeto de R$1,236 bilhões. Esse projeto nós vamos defender. Nós acreditamos que quanto maior o impacto fiscal, maior a capacidade do governo de resolutividade no sentido de fazer os investimentos necessários para alcançar o conjunto da sociedade brasileira. A previsão divulgada hoje está em um documento que serviu de base para o texto da proposta do governo de alteração das regras previdenciárias, que foi enviado ao Congresso Nacional. O estudo apresenta de forma detalhada os impactos da nova Previdência e indica que, se nada for alterado no texto, só as mudanças no benefício de prestação continuada, do BPC e da aposentadoria rural vão gerar uma economia de mais de R$127 bilhões nos próximos 10 anos. Rogério Marinho chamou a atenção para o fato de ser a primeira vez em 20 anos que o governo divulga os dados que embasaram o cálculo da economia obtida com cada item da reforma, antes da discussão do mérito da matéria. Nós queremos uma discussão transparente, cristalina, em que a sociedade possa acompanhar. E eu disse em várias ocasiões que o nosso interesse era que qualquer mudança, qualquer concessão, qualquer acréscimo ou decréscimo no texto, ele pudesse ser acompanhado pela sociedade, tanto no aspecto da mudança por si só, mas como o impacto fiscal que isso poderia resultar. A família é a base da sociedade e, em tese, quem tem um grupo familiar que preza por princípios e valores tem grandes chances de se tornar um cidadão realizado. A família é o tema de hoje do nosso quadro Prosa Psi. Estamos de volta. A nossa Prosa Psi de hoje vai falar de um tema muito importante. Afinal de contas, todos nós estamos inseridos numa família. Afinal de contas, o que é uma família? Nós sabemos que hoje nós não temos só um modelo de família. Aquela família tradicional, pai, mãe morando juntos com seus filhos, os filhos são filhos biológicos daquele casal, ela ainda é a que prevalece na nossa sociedade. Mas nós temos hoje diversos modelos de família, os chamados novos arranjos familiares. Nós temos, por exemplo, mães com seus filhos, pais com seus filhos, famílias que são refeitas, recompostas, os pais vêm de relacionamentos anteriores, trazem os seus filhos, têm novos filhos, e temos também as famílias resultantes de uniões homoafetivas, dentre várias outras. Bom, mas afinal, o que isso traz de implicações para nós que estamos dentro de uma família? O Lacan, que eu já citei aqui, um psicanalista francês, ele dizia que a família tem 3 funções básicas. A primeira, ele fala, a família faz a socialização primária, ou seja, é na família que a gente ingressa na cultura, é na família que a gente vai internalizando as regras, os valores, os princípios que são valorizados dentro de uma determinada sociedade. Nós nos humanizamos, portanto, inicialmente dentro da família. Claro, depois virão outros grupos como a escola, o trabalho, e esse trabalho de humanização continua, mas começa na família. Depois ele vai dizer que a família tem um papel primordial naquilo que ele chama de repressão dos impulsos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para viver em sociedade, nós não podemos dar livre vazão aos nossos impulsos, quer sejam agressivos ou sexuais. Ou seja, nós precisamos contê-los. A repressão, a frustração, saber conter esses impulsos, isto é fundamental para que a gente possa inserir-se minimamente na sociedade. E uma terceira função da família seria exatamente a aquisição da linguagem.
Então é na família que a gente vai se apropriar, ou que nós vamos nos apropriar dessa coisa tão fundamental para a nossa condição humana, que é a linguagem. Dessa forma, como eu dizia, qualquer família pode cumprir a sua função, independentemente do modelo, da forma com que ela se apresenta. Então, se a sua família é um pouco diferente dessa família convencional, não se preocupe, isso não quer dizer que ela não será também uma boa família para os seus membros. Ela pode ser sim. Inclusive, hoje, até do ponto de vista jurídico, há um reconhecimento de que a família é aquele grupo onde eu me sinto fazendo parte, onde eu tenho uma relação de pertencimento com as pessoas que ali estão. E ela é permeada pelo afeto. Então, é esse grupo onde eu me sinto acolhido afetivamente, onde eu vivo experiências de acolhimento. Isto sim, acima de qualquer outro princípio, é o que define uma família. Um grande abraço e a gente se vê! As crianças nascidas nos últimos anos, na chamada Era da Tecnologia, acabam tendo mais facilidade ao acesso de equipamentos tecnológicos, como computadores, smartphones, tablets e outros dispositivos com telas iluminadas. Mas esses aparelhos podem acelerar o aparecimento da miopia, uma preocupação a mais para os pais em relação à saúde da visão dos pequenos. Aos 8 anos, João Pedro foi diagnosticado com miopia. Meu olho doía muito, eu coçava, minha visão doía, não enxergava direito. Aos poucos, qualquer imagem à distância começa a perder o foco, ficar embaçada e não se consegue mais diferenciar os contornos e a nitidez das cores. Doença que cresce no mundo todo. Só no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 20 anos deverão ser quase 13 milhões de casos, um crescimento de quase 50%. E grande parte desse público é formado por crianças, que têm cada vez o foco da visão limitada devido ao uso excessivo de telas como celular, tablets, televisão e videogames. O uso excessivo desses aparelhos eletrônicos, até 2 horas de uso ou mais por dia, tem levado ao alongamento do globo ocular e isso faz com que haja o desenvolvimento da miopia. De acordo com especialistas, a dificuldade em enxergar de longe pode impactar diretamente no interesse pelos estudos. Por isso, não são raras as vezes em que a nota baixa pode ser atribuída a um simples problema de visão. Ivanilde é professora de crianças na faixa etária de 4 a 5 anos em pleno processo de alfabetização. E já nessa idade, ela percebe que alguns apresentam dificuldades na visão. Geralmente eles fecham os olhinhos, eles afastam o livro, ou às vezes puxam os livrinhos bem perto dos olhos. A correção da miopia entre crianças e adolescentes é feita através do uso de óculos, mas há necessidade de visitas anuais ao médico, além de um controle rigoroso dos pais para evitar o uso excessivo das telas, que, de acordo com a oftalmologista, pode desencadear outros problemas. O uso dos aparelhos eletrônicos, celulares, tablets e computadores seja de no máximo 2 horas por dia. Quando esse período excede 2 horas por dia, aumenta essa progressão da miopia.